Olá, turma, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje estamos aqui para mais uma aula, do nosso currículo. E hoje nós teremos a aula de terapia com mandalas. É um tema muito interessante, muito chamativo. E nós tivemos esse maravilhoso conhecimento através de Jung, que deixou esse legado para a gente da teoria dele como um todo e também desse aspecto que é fazer uma análise do nosso cliente, nosso paciente, através da mandala. E Jung, ele nunca mandou ou pediu ou solicitou que um paciente dele fizesse o desenho de uma mandala, mas ele pedia que os clientes desenhassem, alguma coisa, um aspecto do seu pensamento, que estava pensando, ou principalmente os sonhos. Ele pediu para colocar em desenhos. O que ele percebeu é que a maioria deles faziam desenhos circulares. E isso deixou ele bastante curioso. Ele já usava esse desenho da mandala na sua vida, pela ocasião do sofrimento que ele passou depois de ter rompido com Freud. Ele passou a fazer desenhos, e a maioria deles eram esses desenhos circulares. E quando ele percebeu que isso trazia algo diferente na vida dele, ele começou a estudar a respeito, a pesquisar a respeito dessas figuras tão misteriosas, vamos colocar assim. E ele descobriu lá no Oriente esses desenhos fantásticos, tanto na cultura quanto principalmente na religião dos ocidentais, haviam esses desenhos maravilhosos. Então ele começou a se debruçar estudando a respeito das mandalas. No livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, tem um capítulo, a parte só falando das mandalas. É bem interessante, é instigante a gente conhecer essa ferramenta. Hoje se tornou uma ferramenta de trabalho para nós no setting terapêutico. Então vamos conhecer aqui o conceito, o que quer dizer essa palavra mandala. Essa palavra tem origem no sânscrito, é uma língua antiga da Índia e que significa círculo, simplesmente círculo. Ou também pode significar com o termo manda, significa essência, e também da expressão lá, que significa conteúdo. Então, a gente juntando aí esses dois termos, a gente tem aquilo que diz o que contém a consciência. Então, esse é o significado da palavra mandala. Existem muitos modelos e tipos de mandalas, que a gente pode fazer espontaneamente, ou a gente pode fazer racionalmente, a depender do que a gente deseja. A gente vai entender isso direitinho mais para frente. Essa mandala aí eu colhi na internet, eu achei linda essa uma flor, na verdade, com várias flores, em harmonia, de cores, de formas. Então, mandalas, elas atraem a gente por conta de algum aspecto da nossa psique. Essas foi eu que confeccionei, eu achei assim muito bonitinhas, achei legal. Eu tinha uma intenção mesmo de trazer mais calma, mais centramento, no meu trabalho, no meu desenvolvimento. Aí eu confeccionei essas mandalas. Eu ainda estou no caminho, ainda estou aprendendo, mas a gente, na verdade, o que importa é a gente colocar o nosso aspecto ali, o sentimento, como que está configurado a nossa psique. Porque o que traz de interessante para nós é que a mandala
se não me engano foi John Kellogg que disse que é como uma fotografia da nossa psique em um dado momento, né? Naquele momento em que estamos desenhando, pintando, ali a gente está imprimindo algo da nossa psique. Pode ser consciente ou inconsciente, né? E o dado que mais nos importa é a questão do inconsciente. Então, olhando uma mandala, a gente traz à tona sentimentos, sensações, impressões, até mesmo nós intuímos, né? Eu acredito que foi até mesmo John Kellogg que falou que nós não criamos uma mandala que nos cria. Nós não fazemos uma mandala que nos faz, porque é exatamente isso que ela provoca em nós, né? Nós temos insights, nós temos sentimentos que muitas vezes a gente precisa investigar um pouco mais, né? Talvez de alguma outra forma nós não teríamos, né, essas sensações que precisam ser olhadas mais de perto a respeito de nós mesmos. Então, continuando aqui, então vários autores, né, que estudaram a mandala, eles trazem, né, um pensamento, né, eles dizem algo que a respeito da mandala que nos chama bastante a atenção, né, e eles falam através da própria experiência e na experiência com os seus clientes. Suzanne Fincher mesmo diz: o círculo que desenhamos contém e até atrai partes conflitantes da nossa natureza. Mesmo quando faz um conflito vir à tona, né, ao desenhar a mandala, mesmo que a gente se sinta mal, então está trazendo um conflito à tona, o ato de criar uma mandala produz uma inegável descarga de tensão. E isso eu percebi na minha própria vida, na minha própria prática, de que quando há, né, muitas preocupações, tensões vindas de todos os lados, esse é o momento que eu digo, para tudo. Aí eu pego minha caixinha de lápis de cor, de canetas e começo a desenhar. E isso é fantástico, porque acalma a nossa mente. Isso não vai resolver o problema. A gente fala, vou desenhar que meu problema vai ser resolvido. Não, não é por aí. Mas, quando a gente pega e começa a desenhar, a gente desenvolve o nosso foco, a nossa atenção. E como a Suzanne diz, acalma, aquela tensão toda é descarregada e a gente fica mais tranquilo, né? As ideias fluem mais facilmente, a gente fica mais relaxado, mais tranquilo, e dessa forma a gente consegue olhar a dificuldade e o problema, né, com mais, digamos, tranquilidade para resolver. E a gente sim tem insights, às vezes a gente não estava vendo uma alternativa que às vezes estava ali na nossa frente e a gente acaba vendo, né? Depois de fazer esse desenho, acalmar a mente, né? Ter mais foco, a gente consegue voltar à vida e resolver o que precisa ser resolvido. Então é bem interessante isso que a Suzanne Fincher fala. Ramos diz assim: devemos procurar o entendimento da mandala como uma forma e essência, ou ainda a mandala como consequência formal de um conjunto de relações físicas, psíquicas e dinâmicas. É bem interessante, porque ela age em todos esses campos, no nosso físico, no nosso psíquico, e isso é uma dinâmica da nossa psique, é uma dinâmica da nossa vida que é expressa, como eu já disse, na mandala. Na visão espiritual, no geral, porque é muito usada, as mandalas são bastante usadas nas religiões, né, principalmente as orientais, mas nas ocidentais também, é vista como centro energético
e de equilíbrio e purificação, que nos ajuda a transformar a visão que temos do mundo e de nós mesmos. Essa é uma visão assim bem interessante, que realmente, como Jung falou, ele disse que quando percebeu, né, a grandiosidade, a magnitude da mandala, ele disse que havia achado o fim da busca dele a respeito do self. A gente vai ver isso um pouco mais ali na frente. Aliás, agora mesmo a gente vai falar a respeito do que Jung pensava a respeito da mandala. Então, assim, a gente tem uma compreensão do mundo e de nós mesmos, porque a mandala, ela tem esse aspecto do micro e do macro. A gente vai compreender isso muito bem quando a gente começa a olhar a partir do micro, a partir até mesmo do que a gente não vê, do invisível. A gente percebe que a maioria das coisas, ou se não todas, da natureza, tem essa forma circular. É bem interessante que a gente vê na natureza, vê em nosso corpo, vê no cosmo, né, a nível de planeta, de universo, nós temos essas formas circulares. Joan Kellogg, que foi uma autora que incessantemente pesquisou durante toda a sua vida, por mais de 30 anos, a respeito das mandalas. E ela se baseava totalmente na teoria de Jung, para trazer isso. E na vivência dela, né, na clínica dela, ela analisava as mandalas dos seus clientes. Ela até criou um teste, né, um teste das mandalas, que é bem interessante. Eu até fiz o curso, fui a São Paulo para fazer esse curso de mandala, né, com base na teoria de Joan Kellogg, e é muito, mas muito interessante. Olha o que ela diz. Quando criamos uma mandala, geramos um símbolo pessoal que revela quem somos num dado momento. Então, o que eu já falei, a gente cria aquela mandala e de repente você começa a contemplar e a olhar. Temos insights, temos lembranças, temos até recordação de sonhos que nós já tivemos e não conseguimos lembrar. A mandala, ela faz essa ponte entre o nosso consciente e o nosso inconsciente e traz lembranças de fatos que aconteceram e sonhos que a gente não lembra. É muito interessante isso. E para Jung, né, o que é a mandala? É uma evidente expressão arquetípica, é a representação do self. Ela designa uma representação simbólica da psique, e essa psique consciente e inconsciente, e a mandala também é uma expressão da individuação, desse processo de individuação. E ele diz, as mandalas simbolizam um refúgio seguro da reconciliação interior e da totalidade. Então, a mandala, ela tem essa representação do self, né? O self é o nosso arquétipo da totalidade, é o arquétipo organizador da nossa psique, equilibrador, né? Aquele que rege a nossa psique. E Jung associou o desenho da mandala a esse arquétipo, a parte visível do arquétipo do self, ele colocou como sendo a mandala. Então, quando somos atraídos por uma mandala, ela diz algo a nosso respeito. Quando a gente vê alguma mandala, um desenho circular, e as cores, as formas nos atraem, captura o nosso olhar, ela está falando algo a respeito de nós. Algum aspecto, seja da personalidade, seja de crença, seja de o tipo emocional da pessoa. Ela vai dizer algum aspecto de nós. Então,
a partir disso, eu trago aqui para vocês um testezinho, não é um teste assertivo, normativo, psicológico, mas é só para a gente olhar e ver o que a mandala que eu escolho vai dizer a meu respeito. Então, prestem atenção nesses desenhos. Está numerado de 1 a 6. Você vai observar e vai escolher um. Não pensar muito, não dizer, gostei dessa porque tá bonita, essa tá mais colorida. Não, aquela que atraiu o seu olhar, você vai escolher. E vai gravar o número dela. Cada uma delas tem um número. E você vai, saber aí o que essa mandala está dizendo a respeito de você. Tá? Não é um teste normativo, como eu falei. Mas ela vai tocar em algum aspecto seu. Escolha aí essa mandala. Vou dar um tempinho para você, escolher. E a resposta, vamos colocar que vai estar linkado aqui nesse vídeo, tá? A gente vai deixar aqui na descrição direitinho para você olhar qual é a mandala que você escolheu, o que ela quer dizer para você, tá bom? Vamos lá. As mandalas e as suas representações. Como eu disse, já falei um pouquinho disso antes, a mandala ela tem representação no micro e no macrocosmo. Então, ela tem a representação na natureza com a flor, em algum desenho de animais, nas frutas, nas árvores, nas flores. Então, ela não tem como a gente olhar uma flor e não perceber e não ver uma mandala. Essa fruta partida ao meio, não tem como a gente não ver uma mandala aí. Então, ela é representada na natureza, no nosso próprio corpo também. A íris do nosso olho, o alto da nossa cabeça tem essa forma circular. Se você for olhar a nossa célula do nosso corpo, as digitais, todos têm essa forma circular e espiralada muitas vezes, que é exatamente o símbolo mandálico. No cosmo, a nossa galáxia, os astros, o Sol, a Lua, o nosso planeta Terra, todos são circulares. E também, você for olhar nível de galáxia, também circular. Então, é muito interessante a gente ver isso. Tem uma teoria chamada design inteligente, diz que essa forma circular é a assinatura de Deus, é a assinatura do Criador. E não tem como a gente dizer, não, isso aí é coincidência. Se tudo que a gente olha, que a gente vê, ela é circular. As outras formas também geométricas, o quadrado, o triângulo, elas são usadas em muitas religiões, principalmente na geometria sagrada, diz da significação dessas formas. E quando a gente traz para esse mundo nosso, material e físico, nós, os seres humanos, os homens, criamos várias coisas com outras formas, mas aí já é uma criação humana, e não de Deus. Não que essas formas não sejam algo do Criador, sim, mas a sua assinatura e a sua base com essas formas circulares mesmo. Tem até um videozinho, se der para colocar aqui, eu vou colocar para vocês. É um vídeo bem interessante de um rapaz falando da sua vida, e que ele é um desenho animado e que ele tinha essa vida mais na natureza, ele olhava os ninhos dos pássaros, a cabaninha que ele morava, tudo circular. E depois, a partir do mundo evoluído, a gente passou a ter essa vivência mais com as formas quadradas, A nossa casa, nosso computador, a nossa área, lugar de trabalho,
tudo mais quadrado. E com ele todas as consequências, né, do estresse, da vida cotidiana, de trabalho, de estudo, de querer sempre mais, adquirir, e a gente acaba esquecendo as nossas origens. É bem interessante, se der pra gente colocar aqui, eu vou botar esse desenho, é pequenininho, é um desenho mesmo, um desenho animado, bem interessante, que fala dessa questão do círculo. O quadrado, ele tem a significação desse mundo terreno realmente, é bem interessante isso. A gente vai ver um pouquinho lá na frente isso aí. A mandala também tem as suas representações nas religiões, desde a era, né, da paleolítica, né, do pessoal lá das cavernas. Eles desenhavam isso. Esse desenho que vocês estão vendo aí diz que era uma maneira que eles agradeciam pela caça, eles agradeciam pelo livramento por conta dos predadores. Eles viviam sempre em tensão, porque eles caçavam, mas também eram caçados, né? Quando eles tinham uma caça muito boa, eles faziam esses desenhos nas cavernas. É bem interessante isso. Tem também a planta do Borobudur, que é um templo budista, e ele tem vista de cima, é uma forma circular e espiralada, que você vai, né, fazendo esse caminho, que é o caminho da vida, que é o caminho da individuação, essa forma espiralada. Tem também aqui a roda da vida tibetana, né, que fala dos mundos, como que a gente vive, também nessa forma circular, em ciclos. Também os budistas, né, eles falam da passagem da vida, eles desenhavam mandalas para representar a efemeridade da vida. Eles faziam aquela mandala, passam ainda semanas fazendo aquele desenho, fica lindo, fica maravilhoso, e ao final eles desmancham, né? O que eles querem dizer ali? Que a vida consiste na construção da sua vida, no desenho. À medida que eles vão desenhando, eles vão evoluindo. Terminou, né, concluiu a mandala, eles desmancham, o que eles fazem com a areia, eles desmancham ela, para dizer que por mais que a gente faça, que a gente cresça intelectualmente, em riquezas, e nessa vida aqui, por mais que a gente cresça, a gente não tem como segurá-la eternamente. Essa vida passa, essa vida acaba. Essa é a ideia que eles passam. Nós também vemos nas catedrais, aqui temos a Catedral de Notre Dame, né, que tem essa rosácea, que é uma mandala, e também temos a Catedral de Brasília, né, conhecida aqui por nós, né, ela vista tanto de baixo quanto de cima, é uma mandala.